Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton e se você está ouvindo esse podcast significa que você pensa fora da caixa. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, ok? E no podcast de hoje eu quero falar sobre um efeito porta fechada. Já ouviu falar do efeito porta fechada? Exatamente. Como funciona esse efeito de porta fechada? O que acontece é o seguinte, muitos relacionamentos, eles em algum momento, o parceiro ou a parceira faz algo, certo? Onde acaba fechando uma porta. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Então vamos lá, um exemplo. De repente a parceira vai lá e coloca uma lingerie, uma fantasia e o parceiro dá risada quando vê a parceira, a parceira vestindo. O que acontece? Quando ela tem essa reação, ela fecha essa porta, ou seja, ela nunca mais vai usar novamente uma fantasia, uma lingerie para o parceiro, porque essa porta se fechou. E a gente coloca esse exemplo de diversas maneiras. O mais interessante é que esse efeito de porta fechada, ele acontece antes do seu relacionamento atual ou durante esse relacionamento atual. Às vezes você tá com alguém, né? Você tá com seu parceiro ou sua parceira e ele ou ela é fechada por alguma coisa. Significa que em relacionamentos anteriores, certo? Houve esse fechamento de porta, ou seja, teve esse efeito, né, de porta fechada. Então fechou essa porta e automaticamente ela vai trazer isso para nos próximos relacionamentos. Everton, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, vamos recapitular. Então, o efeito de porta fechada, eu comecei a estudar esse efeito desde 2010, quando eu comecei a atuar na área de relacionamento e sexualidade, e comecei a perceber, até mesmo nos meus relacionamentos, que esse efeito existia. Quando o seu parceiro ou a parceira age de uma maneira negativa, e essa maneira negativa acaba fechando uma porta para essa pessoa, tá? Vou dar um outro exemplo para ficar claro. De repente, o parceiro ou a parceira vai falar sobre um determinado assunto, vai pedir alguma coisa, seja ele profissional, pessoal, seja ele ligado ao relacionamento ou à sexualidade. Se o parceiro reagir de forma negativa, o que vai acontecer? Vai dar esse efeito. A porta vai se fechar e automaticamente o parceiro ou a parceira não vai mais citar esse assunto ou fazer algo relacionado. Vamos dar um exemplo, então, para ficar mais claro para vocês, né? Então, o que eu já tive nos consultórios. De repente, o parceiro, né, a parceira vai falar alguma coisa sobre a sexualidade. Eu gostaria de fazer isso ou gostaria de fazer aquilo. O parceiro ou a parceira reage tão negativamente que isso fecha uma porta, né, causa esse efeito da porta fechada e nunca mais o parceiro ou a parceira vai falar, vai pedir ou vai perguntar ou vai tentar experimentar algo diferente, porque para ele a resposta negativa fechou-se essa porta. Imagina que o seu relacionamento ele tem diversas portas. Então uma porta para o relacionamento, uma porta para a sexualidade e cada uma dessas portas tem outras portas dentro. Então são várias portas. E quando você reage negativamente, né, com o seu parceiro ou sua parceira, uma dessas portas se fecha. Então a gente vê muito exemplo. Por exemplo, o parceiro, que conversa com a parceira sobre vários assuntos e a parceira tem muitos ciúmes, ele acaba fechando essa porta, ou seja, ele acaba ficando menos comunicativo com a parceira. Faz sentido para você? Se você está ouvindo esse podcast, será que você já vivenciou esse efeito da porta fechada em você mesmo? De repente, você ou seu parceiro ou sua parceira, no qual eles estão, de repente, fecharam uma porta, ou até mesmo você causou esse fechamento da porta, né? Então, toda vez que você reage negativamente com o seu parceiro ou sua parceira, você corre o risco de causar esse efeito de porta fechada nesse determinado assunto ou momento do seu relacionamento. Então, você que está ouvindo esse podcast tem que tomar muito cuidado. Existe uma forma correta de reagir. Quando você reage negativamente, sendo no trabalho, de repente você dá uma resposta ríspida para o seu parceiro ou sua parceira, pronto, é instantâneo. Fecha-se essa porta e o seu parceiro ou sua parceira nunca mais vai tocar
eles vão tocar nesse assunto. Eles nunca mais vão falar sobre determinado assunto porque você cortou bruscamente essa comunicação. E a gente tem esse efeito de porta fechada em diversas áreas do relacionamento, né? Então, quando a gente fala do efeito porta fechada, ele acontece. Everton, tem como evitar o efeito de porta fechada? Tem. Você precisa saber dizer não, né? Quando você vai dizer não, olha, seja educado. Se você achou algo engraçado, se contenha, né? De repente, não é o momento de dar risada, então não dê risada. Você precisa se policiar. Porque se você não tiver esse filtro, o que vai acontecer? Você vai reagir de forma sem o filtro, isso vai causar o efeito de porta fechada e automaticamente vai prejudicar. E muitas vezes eu atendo casais que não se comunicam direito, não têm intimidade no relacionamento, não têm intimidade na vida sexual, não conversam sobre lado financeiro, porque esse também causa um efeito de porta fechada. Porque o dinheiro é meu, sou eu que mando e acabou, pronto. O parceiro ou a parceira que recebe essa resposta nunca mais, acabou, pra mim morreu. E é engraçado que quanto mais portas fechadas tem o relacionamento, maior a chance da separação, do término do relacionamento. Muito louco isso, né? Então, o efeito de porta fechada, ele existe, ele é presente. Eu estudei esse efeito desde 2010, né? E durante as aulas, o atendimento com os meus clientes no consultório, em conjunto também, né, com outros profissionais, e realmente esse efeito de porta fechada, ele existe. E por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, você que está ouvindo esse podcast, você precisa tomar cuidado, precisa se policiar. Por quê? Porque esse efeito, ele causa realmente um problema grave para o seu relacionamento. Então, seja ele no financeiro, profissional, pessoal, na sexualidade, uma vez que você reage de uma forma negativa e a porta se fecha sobre esse assunto, esse momento, é mais difícil de abrir. Pode acontecer de você estar me ouvindo e você se identificar, nossa, eu fiz isso. De repente você está imaginando, nossa, eu fiz isso, ou meu parceiro ou minha parceira fez isso comigo. Então você consegue, né, visualizar isso. Mas pode acontecer também de você estar num relacionamento onde você ou seu parceiro traz essas portas fechadas de outros relacionamentos. Uma coisa que eu percebi é que quando essa porta é fechada dentro do próprio relacionamento, é mais difícil, não que seja impossível, mas dá muito mais trabalho de abrir essa porta novamente. Agora, se você traz uma porta fechada de outro relacionamento, porque o parceiro ou a parceira de outro relacionamento reagiu de forma negativa, ela era fechada em outras áreas e aquilo fechou para você, é mais fácil de abrir essa porta, certo? Nesse relacionamento. Agora, se você fecha essa porta no relacionamento atual, dá muito mais trabalho. Não significa que não é possível abrir, mas dá mais trabalho, porque você tem que trabalhar aquela linha de realmente uma comunicação mais efetiva, de perdoar muitas vezes o fato da pessoa ter reagido bruscamente, grosseiramente, ou sei lá, né? Então, o efeito de porta fechada, ele é real, ele afeta o relacionamento. Então, nesse podcast, eu quero que você entenda que você precisa usar um filtro, você precisa saber reagir negativamente. Então, quando o seu parceiro ou sua parceira for falar algo para você, por exemplo, use um filtro, seja, né, polida, não dá uma resposta brusca logo de cara, porque isso pode causar esse efeito de porta fechada, e aí dá trabalho, porque é o que eu falo, eu já atendi diversos casais onde esse efeito é presente. O que acontece? Os casais fecham a comunicação, eles não se comunicam direito, eles não agem, né? Porque aí acaba perdendo a liberdade entre o casal. Então, tanto no relacionamento, na vida financeira, com os filhos, não, porque sua mãe manda, né? E o seu pai não manda, pronto. Aí o pai nunca mais manda, nunca mais põe, quer dizer, a educação agora é só por conta da mãe, porque fechou-se a porta. Então, se a gente parar para pensar, talvez você que esteja ouvindo esse podcast, você possa estar se identificando, né? E eu quero que você faça essa reflexão. Quais são as portas que foram fechadas no seu relacionamento anterior ou atual que está afetando agora, né? E buscar
sempre um especialista da saúde e bem-estar do casal na sua cidade. Se você não tiver um especialista da saúde e bem-estar da sua cidade, busca na internet, né, que tem um consultório virtual que eles podem atender você. E eles são os melhores profissionais para te ajudar a realmente abrir as portas que estão fechadas por esse efeito, né, negativo que acontece. Então, às vezes, você está trazendo essas portas fechadas de outros relacionamentos ou essas portas foram fechadas no relacionamento atual. E eu falo para vocês, e essas portas, esse efeito de porta fechada acontece em todas as áreas. Eu já dei vários exemplos aqui, mas pode ser um lado de sair, vamos falar com fulano, vamos pagar uma conta, vamos dividir, ou qualquer coisa. Isso se fecha e o parceiro ou parceiro se abstém daquilo. Ele não mais pratica aquela atividade, aquele momento, aquela conversa. Ele se abstém, ou ela se abstém. Isso vai causando um desgaste, porque aí o outro, ou o parceiro ou a parceira fala, mas nossa, ele não fala, é porque ela não faz, mas por que ela não faz? Por que ele não fala? Porque será que em algum momento, em outros relacionamentos, ele teve essa porta fechada, ou eu, né, fechei essa porta para o meu parceiro, minha parceira? Então é um ponto a se pensar. Então esse efeito de porta fechada eu queria compartilhar com vocês, porque muitas vezes vocês não entendem por que o parceiro ou a parceira deixa de fazer certas coisas, deixa de compartilhar certas coisas, deixa de conversar certas coisas, de fazer certas coisas. Mas não porque ele não queira fazer, é porque essa porta foi fechada em algum momento. Então, para ele, o cérebro, né, dele ou dela, acionou um mecanismo de defesa falando o seguinte: olha, não vai por esse caminho porque esse caminho é ruim. Fechou-se a porta, não entra aí. Então, esse tipo de coisa a gente pode evitar usando um filtro, sendo mais polido na hora das respostas, na hora do diálogo, não sendo respostas ríspidas. Não quer ir? Olha, hoje eu não... Sabe, conversa com educação. Não, se você colocar o pé no peito, né, que é o que a gente fala, chutar o pau da barraca, essa porta vai se fechar. E é o que eu falo, abrir uma porta no relacionamento atual é mais difícil, não impossível, dá muito mais trabalho para os dois do que uma porta fechada em outro relacionamento, porque aí é outra pessoa, outra coisa, então a pessoa entende que realmente as pessoas não são iguais. Agora, dentro do próprio relacionamento dá mais trabalho. Então, para que ter esse trabalho? Concorda? Para que vocês vão ter esse trabalho sendo que pode evitar? Everton, mas eu já fiz, já estrupei tudo, já... fechei portas demais. O que eu faço? Então procure um especialista da saúde e bem-estar do casal na sua cidade ou na internet pelo consultório virtual, e ele vai te ajudar, né? Ajudar você, ajudar o seu parceiro, a sua parceira a abrir essas portas para que vocês tenham um relacionamento cada vez melhor. Lembre-se, se você aprendeu a andar, se você aprendeu a falar, você pode sim aprender a se relacionar e pode sim aprender a ter uma vida sexual feliz. Então cabe a você decidir se você quer ou não. Então, Everton, esse efeito existe? Existe. Ele prejudica o relacionamento? Demais. Quanto mais portas fechadas, maior a chance do término do relacionamento. Então, se você está ouvindo esse podcast, se identificou, falando, Everton, realmente eu tenho portas fechadas, meu parceiro tem portas fechadas, eu sou culpado, eu sou culpada, né, eu preciso resolver isso. Ou não, ele trouxe ou ela trouxe de outro relacionamento. Então, procura um especialista da saúde e bem-estar do casal para que ele te oriente, para que ele te dê todas as dicas, né? E ele te ajude e te acompanhe a abrir essas portas para que você tenha um relacionamento cada vez melhor. Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Se você gostou, compartilhe esse podcast com outros casais que você conhece, casais que pensam fora da caixa como você. Né? E dá o seu curtir, manda o seu comentário. Quer mandar uma pergunta? De repente o seu tema pode ser escolhido para o próximo podcast. Então anota aí o nosso WhatsApp 19 99 260 3307. Vamos repetir? 19 99 260 3307. Você manda a sua pergunta e quem sabe a sua pergunta será tema do nosso próximo podcast. Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. E lembre-se, procure sempre o especialista da saúde e bem-estar do casal da sua cidade. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa? Para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação: Everton Moreira.